Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast do canal Longidade. Eu sou Poliana Souza, uma das cofundadoras deste canal e vou te acompanhar nesse episódio. O Longidade é um canal dedicado a trazer informações sobre a longevidade. Aqui trazemos novidades e assuntos de interesse para serem debatidos com especialistas na área. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o que é oncogeriatria e qual é o seu papel dentro da hematologia. E para se manter por dentro das novidades para o público 60+, não se esqueça de se inscrever no nosso canal em todas as mídias e também de compartilhar com mais pessoas que se interessam pelo assunto. A nossa convidada de hoje é a nossa cofundadora e médica hematologista Morgane Rodrigues. Estamos em casa hoje. Estamos em casa hoje. E, na verdade, a gente trouxe esse assunto para conversar com vocês, porque a gente veio, né, de uma sequência do Outubro Rosa, Novembro Azul, falando de algumas doenças que são comuns, né, de doenças oncológicas comuns no envelhecimento, e a gente sabe que as pessoas têm muitas dúvidas relacionadas a doenças hematológicas, né? E a gente tem um histórico importante, né, no imaginário das pessoas de uma época em que os tratamentos para doenças hematológicas malignas, né, para que a gente chama de cânceres ou neoplasias hematológicas, eram extremamente agressivos. E nos últimos anos a gente teve muitas mudanças nesse cenário. Então eu gostaria primeiro que você começasse explicando o que vem a ser a oncogeriatria. A gente falou disso, né, em um dos episódios do Outubro Rosa e Novembro Azul, mas a gente acabou não explicando, né, para o nosso público que não necessariamente já teve contato com esse tipo de conceito. Então, o que vem a ser esse nome, oncogeriatria, né? Eu acho que, na verdade, a gente não pode nem dizer que é uma especialidade ainda, né? Eu acho que é uma área de atuação, oficialmente falando, né? Mas surgiu muito dessa necessidade de a gente ver a particularidade de cada um, né? Então, isso começou há muito tempo atrás, né, nos Estados Unidos, né, principalmente nas neoplasias oncológicas, e mais recentemente esse olhar está sendo direcionado também para as neoplasias da parte hematológica, que você vê, que a gente acaba vendo na vida real, né? Nem todo mundo é igual a todo mundo, né? E que tem uma série de particularidades. Então, assim, eu posso estar super bem de saúde, eu posso estar tomando pouca medicação, eu posso estar tendo uma vida super normal, e eu tenho um evento, uma doença que eu preciso tratar, né? Eu vou tratar provavelmente com a quantidade, protocolo padrão que foi desenvolvido, e vai ser tudo bem, mas pode ser que eu também não esteja assim, né? Então, assim, pode ser que eu esteja tomando bastante remédio, eu estou com incontinência urinária, eu estou com processo depressivo, né? Eu posso ter início de demência, né? E eu tenho ou não o direito a ser tratado, eu vou ou não a ser tratado, o que eu posso melhorar, né? Como que o meu tratamento vai ser direcionado. E aí que entra a oncogeriatria. Até porque, assim, ela não vai ser uma abordagem única, né? E essa tá a riqueza dela, né? Porque ela é multidisciplinar, né? Então, a gente vai olhar diversas áreas, né? Desde parte física, emocional, transtornos de humor, a parte social, super importante, né? Parte da família, tem a parte financeira, que a gente fala pouco sobre isso, mas tem uma demanda financeira, ainda mais na medida que a gente vai envelhecendo, a gente não sabe os recursos que a gente tem, né? Se você teve a possibilidade ou não de ter tido uma boa aposentadoria, ou você ainda vai precisar mais, né? Então, ela olha, eu gosto de falar que é de uma forma holística, né? Assim, como que vai ser o meu melhor tratamento, como que eu vou direcionar o meu melhor tratamento. E aí entra o papel da geriatra. E eu acho que a parte da hematologia está começando agora, acho que principalmente no Brasil, né? A gente começa a ouvir falar mais fora do Brasil. Eu acho que a parte oncológica está bem mais consolidada, né? A parte dos sólidos também no Brasil está se consolidando mais. E eu acho que a gente também está numa parte da hematologia, né? E tem tudo a ver, porque, assim, a maioria das doenças hematológicas vão acontecer numa década acima de 60 anos, 60, 75 anos, né? Então, é um momento ideal, né? E isso faz parte um pouco da minha trajetória também, né? Como hematologista e transplantadora.
que foi quando eu comecei a estudar isso, né? Que a gente começou a avaliar os pacientes, que se eles eram candidatos ou não para transplante de medula óssea, né? No que tinha uma limitação de idade, né, que colocava a partir de tal idade, a partir de 60, 65 anos, a depender, você não realizava mais transplantes. E a questão não é só a idade, né? Não é só a idade cronológica, Isso, não é só o calendário que a gente não é só o calendário, olhar, né? Então, a gente via pacientes com possibilidades de cura com o tratamento, mas que ou eram negados, né? Chegou na idade, não vai poder. E aí que a gente começou a estudar. Né, que a gente começou a estudar esses pacientes e a gente foi transplantando eles e a gente viu que realmente eles podem ter benefícios, a gente consegue melhorar, vamos por assim, preparar o paciente melhor para o tratamento. Então aí começou a minha trajetória e aí é o que a gente está envolvido agora no projeto, no futuro, né? E me conta uma coisa, você falou, né, da questão do transplante do idoso, essa era uma das perguntas que eu ia te fazer, né, assim, a pessoa 60 mais pode transplantar? Até que idade? E aí eu queria que você comentasse um pouco das questões regulatórias, né, porque nas questões regulatórias, embora a gente tenha melhorado na faixa etária, a gente tem ainda, né, uma idade limite independente da avaliação geriátrica, independente da gente dizer se esse idoso foi um idoso que teve um processo de envelhecimento muito bom, se ele foi um idoso que teve um processo de envelhecimento mais adoecido e, portanto, ele é mais vulnerável ou mais frágil, né, e isso não é o que entra nas questões regulatórias. Isso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E depois eu emendo uma outra questão que eu também acho importante nesse sentido. Então, a gente teve uma mudança recente na portaria, né, que é o que regula, que faz a regulação dos pacientes poderem transplantar. Então, agora se estendeu até 75 anos. Antes era até 65, se não me engano, alguma coisa assim no máximo, 60, 65. Então, foi para 75, né? Mas eles colocaram uma ressalva, né? Porque a gente até participou um pouco dessa discussão de você adicionar, ter a avaliação de um geriatra antes, né? Que consiga dizer que ele está apto a fazer o transplante. Claro que essa decisão, assim, também não se baseia só na idade, né? Quando a gente vai indicar um transplante, então vai depender de várias coisas, né? Então, tipo da doença, o real benefício, etc., né? Mas o que tirou muito foi essa questão do limite da idade, porque a gente vê que tinha muitos pacientes que tinham condições de transplantar antes e não conseguiam, né? Então, isso é âmbito, digamos assim, do SUS, né? No convênio, no privado, a gente conseguia, às vezes, alterar as autorizações e acabava transplantando, né, pacientes mais idosos, né? Tanto que os nossos trabalhos eram... Antes ainda dessa mudança dessa portaria, a gente já vinha transplantando mais idosos. Mas a gente tinha alguma questão antes dessa portaria que impedia, por exemplo, o uso de banco de doadores de medula óssea? Sim, para você não buscar. Você não poderia buscar, se você não tem a indicação formal da idade, você não conseguiria nem fazer a busca. Teria que ser uma doação familiar, uma doação, né, que a gente chama de um parente próximo que fosse compatível para fazer essa doação. Isso aí. Isso é uma coisa importante, né? Isso é um ganho para as pessoas de uma forma geral, elas poderem ter acesso, né, pelo nosso sistema de saúde, a esse tipo de tratamento em idades mais avançadas. Sim. E aí eu tenho essa preocupação, né? A portaria traz essa questão, então, da avaliação por um geriatra desses pacientes. Mas nem todo centro tem um geriatra, né? Isso. Então, assim, tem várias formas da gente resolver ou sugerir, né? O ideal é sempre você ter esse tipo de avaliação, porque com certeza ela vai ser mais completa, né? A gente não tem ainda uma ferramenta que possa me isentar de eu ter uma avaliação mais especializada, né? Então, isso está em estudo. Eu acredito que até o final desse ano vai ser um estudo, talvez o final parcial de um estudo americano muito grande, que eles estão avaliando isso, tá? Então, eles utilizaram nesse estudo todos os critérios de uma avaliação geriátrica ampla, né? E o objetivo desse estudo é tentar criar um score
que me ajude a classificar melhor, né, quem vai se beneficiar ou não do transplante de uma forma mais independente. Porque o que você falou é verdade. Assim, nem todo lugar vai ter um geriatra ou oncogeriatra, né, com esse tipo de olhar, para avaliar esses pacientes. Mas você precisa ter um mínimo de avaliação, né? Então, assim, a gente pode usar mão de auxílio, né? Então, fisioterapeutas, né? A parte nutricional, além da visão clínica, né, do próprio hematologista, né, que é super importante também, né, não é que ela dizer que ela não valha nesse sentido de avaliar. A avaliação dos enfermeiros, isso, né? Então, existem formas de você, assim, não necessariamente precisar obrigatoriamente ter, mas você pode juntar esforços dessa avaliação multidisciplinar, né? Que já é algo que tem que acontecer, com né? certeza, Nesses centros, com que certeza. Já é algo que precisa acontecer. E é mais estruturado, né? Então, isso são coisas, fisioterapeutas você vai ter, né? Psicólogos, nutricionistas, nutrólogos. Então, são coisas assim que a gente consegue agregar, né? Mas, infelizmente, ainda a gente não tem um score, tipo, misente de eu fazer esse tipo de avaliação. E até eu brinco, assim, uma opinião pessoal minha, assim, eu não sei também o quanto desses scores eles não vão, de uma certa forma, poder dificultar também, porque no momento que eu uso um score, eu já perco toda a riqueza do que é uma avaliação geriátrica, né? Então, eu estou falando com uma geriatra, né, e eu acompanho esses pacientes, a gente descobre uma riqueza de informações, né, da vida do paciente, né, e que isso tem um peso muito importante, tanto na decisão da escolha do tratamento, né, do planejamento de vida, do futuro, família, né, que às vezes a gente limitar muito por um score, eu acho que talvez a gente vá meio que simplificar muito, né, então, se eu tivesse que fazer um voto, eu votaria para seguir com essa avaliação, porque o nível de riqueza e de cuidado e de precisão individualizada em cada pessoa é muito maior. E a gente está falando disso para um tratamento bastante complexo. E longo, né? E longo. Mas a gente está aqui falando, né, do transplante especificamente, a gente está numa ponta de tratamento e de um tratamento, né, bastante específico. Mas quais são as doenças hematológicas mais comuns nas pessoas com mais de 60 anos? Então, podemos dividir entre malignas e não malignas, né? Vamos falar então das não malignas, né? Eu acho que a gente não pode fugir, por exemplo, das anemias, né? Em torno mais ou menos de 10% das pessoas com mais de 60 anos vão apresentar uma anemia, né? Então, não é tão desprezível assim, né? E o que a gente precisa ter em mente com questão de anemia é que, assim, a anemia, na verdade, ela vai ser um sinal de que alguma coisa não está legal. Ela não é uma doença em si. A não ser que você tenha uma anemia genética, por exemplo, anemia falciforme, talassemia, que aí eu nasci com isso, então eu tenho uma doença específica, né? Mas fora isso, ela vai se manifestar, ela é a manifestação de que alguma coisa não está legal, né? E na população, assim, 60 a mais ou mais, assim, tem algumas que são, assim, mais prevalentes, né, que a gente precisa ver. Então, que a gente pensaria as deficiências, então, assim, de ferro, vitamina B12, ácido fólico, né? A gente pode ter as outras relacionadas especificamente à doença de realmente você ter uma neoplasia na medula, né, que leva a essa anemia, que leva a essa alteração. O exemplo mais comum são as síndromes mielodisplásicas, né, que é uma doença hematológica, que geralmente ela pode evoluir para uma leucemia mieloide aguda. E né? que é mais comum nas pessoas acima de 60 anos, né? Que é uma doença do envelhecimento mesmo, assim, é raro você ter mielodisplasia em crianças, acontece, mas é bem mais raro, é uma doença do envelhecimento, assim como a leucemia mieloide aguda também é uma doença do envelhecimento, né? E em relação às anemias, é super importante, assim, que a gente sempre tem que tentar achar a causa, tá? Porque tem um motivo por trás, né? Então, o exemplo mais comum, anemia por falta de ferro, né? Por que uma pessoa está perdendo ferro? Né? Da onde que está vindo essa perda, né? E uma das principais causas que a gente sempre precisa é ver se ela não está perdendo pelo trato gastrointestinal, se ela não está sangrando. Por que ela estaria sangrando? Né? Então, uma das causas é a neoplasia de cólon.
tá? Que a gente precisa descartar, precisa investigar. Então, simplesmente você tratar e não investigar não é legal. Não posso ficar tranquilo, Não, né? Tenho uma nem um pouco. anemia, tô tomando vitamina e tá tudo bem. Não, Né? não. E o ideal também, assim, que a gente muitas vezes a gente recebe, né? Pacientes que, eu tô com anemia e foi me dado ferro, né? Para ver se eu melhoro. Né? Ou às vezes até ele melhora, né? Mas o ideal é sempre, se possível, a gente conseguir investigar o porquê que tá porquê, perdendo. Por quê, né? Então, fazer esses exames, conversar com o médico, não necessariamente precisa ser um hematologista, né? Eu acho que se você tem um bom clínico, um bom geriatra, ele com certeza ele consegue fazer essa avaliação bem feita, tá? Às vezes a gente não encontra a causa, porque às vezes na população idosa, às vezes é multifatorial, né? Então, a gente tem várias outras coisas, medicação, alteração da função renal, né? A gente tem uma entidade que a gente chama anemia de doença crônica, né? Que é aquela coisa inflamatória, né? Então, às vezes, a gente também não encontra uma causa só, né? Para tudo isso, né? Mas eu acho que a mensagem é essa, não deixar passar. Mesmo que você não encontre a causa, pelo menos você vai conseguir descartar alguma patologia que possa ser curada. Eu né? acho importante falar sobre isso, porque algumas pessoas acham que é normal, né? É normal ter anemia Não, quando a gente nossa, envelhece. se fosse normal, você não teria paciente de 90 anos com um hemograma que a gente fala melhor que o nosso, né? Eu recebi no consultório, semana passada, uma paciente de quase 90 anos. Sim, hemoglobina normalíssima, ela tinha outro problema. Mas se fosse normal, a gente não receberia. Não receberia, né? e não teria. Mais velhos com um hemograma normal, né? Normal, isso, é isso mesmo, né? Outras patologias que a gente vê também, né? O mieloma múltiplo. Lembrando sempre que as doenças hematológicas elas são mais raras. Se a gente for comparar com os outros cânceres, né? A gente teve os episódios passados de câncer de mama, de próstata, e é bem menos, né? Então, isso que a gente está falando, a gente está olhando uma realidade dentro, um olhar mais com lupa, né? Na hematologia, né? Aí nós temos os mielomas, os linfomas, né? Um pouco mais raro ainda depois as leucemias linfocíticas agudas, né? A mieloide é um pouco mais comum, né? Então, esse é o nosso métier de alterações. O tratamento mudou muito nos últimos anos, né? A gente teve muitos avanços. Eu acho que tanto a oncologia quanto a hematologia teve muitos avanços, mas eu acho que para as doenças hematológicas, até por serem tratamentos mais agressivos, isso foi muito marcante, né? Muito, 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 muito. A gente evoluiu de uma época, e na verdade isso é meio recente, viu? Não é tão no passado assim. A gente que fala para leucemia mieloide aguda, até nessa última década, a gente estava usando quase o mesmo esquema de tratamento, né? Que é baseado bastante em quimioterapia, né? Agora, a gente está numa revolução, né? O tratamento do mieloma evoluiu muito, 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 muito mesmo também. Eu falo assim, na minha residência, a gente internava o paciente para fazer quimioterapia contínua, né? Agora, o paciente toma por boca, subcutâneo, né, assim, e com respostas assim excelentes mesmo, né? Mesma coisa da leucemia mieloide aguda também, que a mortalidade é altíssima, né? Então a gente está vendo agora melhores resultados com tratamentos via oral, inclusive. Né, combinações de medicações orais com subcutâneo, com um nível de toxicidade bem menor também. O que possibilita que pessoas de mais idade, mesmo com algum grau de vulnerabilidade ou fragilidade, possam receber tratamento. Principalmente, né? Para esse tratamento. Essas medicações, eles começaram a ser estudados nessa população, que elas não tinham, porque a gente sempre precisa comparar, né, com o nosso tratamento padrão, que é o melhor que a gente tem, né? Então, eles começaram nessa população que não... Você via que ela ou não ia aguentar a quimioterapia ser muito agressiva, você optava por esses novos tratamentos, vocês viram que as respostas são tão boas, que agora isso está se traduzindo até para pessoas que poderiam tolerar mais quimioterapia, né? Então, eu acredito que no futuro vai se melhorar ainda mais nesse sentido, né? E a gente vai expandir isso, né? Essa modalidade e formas de combinações diferentes, né? Mas com isso eu vou conseguir diminuir essa toxicidade, né? Aumentar essa tolerância e que esse paciente, se ele não curar, ele consiga viver mais e melhor.
Com mais qualidade com mais qualidade de vida. Mesmo convivendo com a doença. Com certeza. Porque eu acho que esse é o melhor. O objetivo sempre é a gente curar, né? Mas às vezes isso não é possível, né? Às vezes eu gosto de comparar, não sei se é uma comparação justa, com diabetes ou hipertensão. Você pode até ter, vai ser crônica. Às vezes a gente não vai curar, mas se a gente conseguir viver mais e melhor, controlado, equilibrado, com boa qualidade de vida, né, o termo, assim, cura, ele perde um pouco desse peso, né? E a gente vai se transformando também, né? Então, eu acho que a gente mudou muito, né? E a gente está também numa era agora que a gente fala de terapia celular, coisas que acho que questão de sci-fi, né? Ficção científica aqui, né? Nós estamos incitando o nosso sistema imunológico a combater um câncer de uma forma bem específica e com isso falando realmente em doenças que antes a gente não curava, em cura mesmo, né? E isso também está sendo estudado em pessoas com mais de 60 anos. Mais de 60 anos, com certeza. E o interessante é que, assim, como não é um tratamento tão agressivo do ponto de vista de carga de tratamento, com muita quimioterapia, com muito efeito colateral, essas pessoas são, assim, praticamente não teria uma contraindicação absoluta. Então, a gente está vendo nos estudos clínicos mais recentes pacientes de 70, 80 anos fazendo essas terapias celulares, né, células CAR-T, com resultados bons, né? O impacto disso a gente ainda precisa, né, principalmente a questão cognitiva, né, porque muitos deles podem dar alterações pela via da inflamação, tudo. Então, isso é coisa que a gente precisa estudar, né, o efeito a longo prazo nesses pacientes, mas aparentemente não, eles estão tolerando super bem, não seria assim, tipo, contraindicações para esses pacientes. Interessante, né? Abre esperança, né, para muita gente. Com certeza. Nos episódios anteriores, que a gente falou um pouco mais, né, de algumas doenças oncológicas, a gente falou da questão do empoderamento do paciente, da participação dele nos processos decisórios, né? E dentro da hematologia, como é que isso é visto? Então, eu tenho um exemplo muito interessante que eu sempre cito, né? Que foi de uma reuniões dessas que tem de advocacia do paciente, né? Que a gente tem muito lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil a gente tem a Abrale, né? Tem organizações que trazem o paciente para perto, né? Que é fundamental, que é onde que a gente tem a maior troca, o maior aprendizado e aonde que saem, vamos supor, as melhores soluções, né? Vide o congresso Tudo Junto contra o Câncer, que acontece todo ano, né? Que acho que todas as pessoas envolvidas na área deveriam participar e ouvir os pacientes e ouvir todas as demandas e o que eles trazem, né? E, em especial, nesse caso, foi um paciente que tinha mieloma múltiplo, né? E faz parte do tratamento do mieloma múltiplo a gente dá corticoide para o paciente, né? E geralmente, assim, os protocolos iniciais, assim, até pela característica da doença, às vezes tem muita dor, muita lesão óssea, muita infiltração, né, pelo plasmócito, que pode dar um monte de sintomas. Ele era muito baseado em corticoide. E, assim, as doses do corticoide eram muito altas. Tá? Assim, realmente doses altíssimas. E aí, numa dessas reuniões em que os pacientes participavam, um levantou a mão e falou assim, olha, o corticoide me deixa miserável. Não tem como fazer um estudo ou de alguma forma, com que eu consiga diminuir essa quantidade de corticoide, porque realmente acabou comigo, né? E foi a partir disso, vindo de um paciente, de uma ideia do que ele estava passando, que se fez um estudo que foi agora recentemente publicado, tá? E que realmente mais não foi melhor, né? Então, eles compararam isso, eles pegaram essa demanda da dose do corticoide, diminuíram para baixas doses, né, no estudo, e realmente diminuiu, inclusive, a mortalidade. Por conta dos efeitos colaterais. Por conta dos efeitos colaterais, né? Principalmente, às vezes, caso de infecção, né? Que você fica um pouco mais, né? O sistema imunológico fica um pouco mais comprometido, né? Com essas doses, né? Então, assim, você tornar o paciente um agente, né? Partiu da necessidade dele, Partiu da necessidade dele. Da necessidade de um paciente. Talvez, em algum momento na história, alguém pensaria assim, não, vamos tentar doses menores e vamos ver o que acontece, mas por uma demanda vindo de um paciente se criou isso, né? Então, isso que você falou, assim, eu acho que na verdade
Não é nem questão de autonomia, é de participação. Né? De se envolver, de se envolver. Né? De se envolver. E a gente não tem uma cultura muito disso, né? Eu acho que a nossa cultura é muito verticalizada, né? Decisão de cima para baixo. A gente ainda tem uma cultura médica, né? E quando eu digo médica, eu estou envolvendo todos os profissionais de saúde, de paternalismo, né? Da gente decidir pelo paciente e a gente está aprendendo aqui no Brasil a aumentar cada vez mais a nossa condição de escuta do outro, da necessidade do outro, da participação, né, do paciente nesse processo, da gente poder realmente dividir informações de uma forma melhor, mais compreensível, convidando-o a participar, né? Acho que a gente está devagarinho tentando mudar essa cultura que precisa ser mudada, né? Não tem como a gente achar que só o profissional de saúde sabe o que é melhor para uma pessoa, né? A pessoa tem uma história, tem uma vida, ela tem valores, ela tem desejos, ela tem necessidades. Como é importante a gente ouvir tudo isso, né? Com certeza. E eu acho que a oncogeriatria veio muito disso, né? Porque ela abriu esse espaço, coisa que não teria em algum outro momento, né? Então, mais por essa visão mesmo, né? Que se a gente for estender, na verdade, teria que ser não só na geriatria, né? Teria que ser em tudo, né? Acho que a gente vai envelhecendo, as demandas vão aumentando. Então, pode ser que aí o campo seja maior, né? E outras coisas importantes, assim, por exemplo, falando mais, né, puxando para hematologia, né, a questão de, quando eu for fazer a decisão do tratamento, né, de eu usar essas ferramentas, tudo, assim, muitas vezes, assim, as pessoas falam assim, mas os tratamentos atuais vão ter menos efeitos colaterais, né, então, você não vai precisar fazer tudo isso, mas não é verdade, né, assim, por mais que você tenha menos efeitos colaterais, você sempre pode melhorar, né? E o que a gente fala em melhorar? É melhorar a qualidade de vida, né? Então, entra todas aquelas questões, sarcopenia, estado nutricional, parte independência, cognição, polifarmácia, que ajuda muito você rever, né? Que você está tomando 20 remédios há não sei quanto tempo, que tudo isso realmente faz diferença e o que vai mudar futuramente, né? As interações medicamentosas também, né? E isso vai ampliando os nossos interesses, né? Daí a gente já entra numa outra era, que daí a gente agora está falando de microbiota, de microbioma, do que a gente come, da influência disso nos tratamentos, né? Nas respostas do tratamento, né? Então já tem estudos mais clássicos na onco, né? Que dependendo da tua composição de microbiota, a sua resposta ao tratamento vai ser diferente, né? Então, é um campo enorme. A gente está chegando no final. A gente falou de coisas bastante complexas, mas eu queria falar de uma coisa mais simples, que muitas pessoas em casa devem ter essa dúvida. Quem tem mais de 60 anos pode doar sangue? Tem limite de idade para doar sangue? Não, pode doar sangue. Os limites são de 18 a 69 anos, mas tem uma ressalva que de 60 a 69 você teria que ser um doador mais precoce. Então, por exemplo, você já ter sido um doador de sangue antes, com menos de 60, assim, mas não temos preconceito. O único preconceito é para doador de medula. É isso que eu ia perguntar. E essa é a minha próxima pergunta, para doar medula. Não, tem. Porque, assim, a questão só da doação de medula é 35 anos, tá? Mas por que isso? Foi aleatório? Não foi, tá? Porque eles viram, assim, que os resultados de quem recebia o transplante de medula de uma pessoa, eles são melhores quanto mais jovem é o doador. Então, essa é a razão, o limite é de 35 anos, né? Então, menos de 35 anos, os resultados são melhores para quem for receber a medula. Mas se eu tiver mais de 35 anos e for compatível com um familiar meu, sim, eu posso doar? Pode, com certeza pode doar. E aí é bom você tocar, assim, nesse assunto, porque a gente for ver no envelhecimento, assim, os nossos familiares também estão envelhecendo, né? Então, a gente vai ter menos chance de encontrar, tipo, irmãos 100% compatíveis, né? Ou
ser compatível, mas também vai estar mais velho, né? Às vezes ele também não vai conseguir doar por algum problema de saúde, né? Então, o fato de eu ter a possibilidade do banco é super importante também. Morgane, infelizmente, né, estamos batendo o nosso horário, vamos precisar encerrar, mas eu queria, né, agradecer você, a gente está em família aqui, né, estamos dentro do canal, mas eu acho que foi importante a gente trazer esses temas, né, acho que foi importantíssimo, queria te agradecer. Obrigada, foi um prazer estar aqui. Bom, nesse episódio do podcast do Longidade, a gente conversou com Morgane Rodrigues, nossa cofundadora e médica hematologista, sobre oncogeriatria e hematologia. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Longidade nas redes sociais para ficar cada vez mais informado e desenvolver uma longevidade com saúde, qualidade de vida e empoderamento. Aprendemos aqui. E comente aqui embaixo sobre os temas que você gostaria que nós trouxéssemos, né, a este canal. Nos vemos no próximo episódio. Esperamos por vocês. Até mais.